Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras e senhores. É o seguinte, tá? Temos aqui mais um videozinho do Gaveta. Faz tempo que eu não faço react pra vídeos do Gaveta, né? E eu nem abri a fila ainda da live. Eu tô pegando esse vídeo por conta própria porque eu estou comendo em live, tô almoçando em live, tá? E eu queria ver um vídeo de alguém, de um criador de conteúdo que eu já gosto mesmo, naquele naipe de, tipo, até mesmo que vocês fazem, né? Muito aí na casa de vocês, que é comer, almoçar, jantar, enquanto vê um vídeo de um cara maneiro. E eu pensei no Gaveta, e é um vídeo que eu, como alguém que entende do assunto, tudo mais, é edita, eu imagino que ele vai explicar umas paradas interessantes sobre essas diferenças de animação e live action. Bora lá, gente, let's go! Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Qual é a diferença de uma animação para um live action? Eu sei lá, porra. Eu sei. Pode Nada da parecer figure, muito óbvio. nada da figure, não, Marissa. Eu sei que você vai falar que no live action as coisas são mais sérias, as coisas na animação são mais bobas e tal. É bem mais complexo que isso, tá? É. E remete à forma como elas são produzidas. A forma como a estética de uma animação ou de uma filmagem real, live action, elas se apresentam, a estética, ela tem relação direta ao modo de trabalho, ao que cada trabalho limita ou às vezes até aprimora. Eu vou dar um exemplo disso tudo com o recente e excelente Como Treinar Seu Dragão, a versão live action. Caraca, mas ele é igual à animação. Eu não vi o filme ainda. Preciso ver. É 1 para 1. Nos detalhes ali você vê. O fato da duração do filme ser diferente em relação à animação já não diz alguma coisa? Ah, diz, mas na verdade, Gaveta, é porque botaram cenas a mais. Não botou cenas a mais, não. É só adaptação de estilo. Mesmo que adapte, Gaveta, tá aí, ó. A Do solução ritmo. é só você filmar igual o desenho. Se você filmar igual o desenho, é sucesso. Não é bem isso. Tem várias coisinhas que se eu apontar, você vai fazer... Eu vou tentar. Eu, como fã de One Piece, sei muito bem que se só copiasse as coisas que acontecem no anime e colocasse no live action, muita coisa ia ficar extremamente estranha e bizarra, tá ligado? Vou tentar apontar algumas dessas diferenças depois da vinhetinha. Me ajude. Vamos lá, eu sei que existem diferenças muito óbvias em relação à animação, em relação ao live action. O que eu não sei é se as pessoas entendem exatamente por que elas existem. Ah, porque a animação é feita assim e o live action é feito do outro jeito. Eu posso te dar um exemplo por que elas são feitas de formas distintas. Você já reparou que a animação normalmente tende a ser menor do que um filme live action? Você já deve ter visto alguns filmes com 2h30, 3 horas, um longa-metragem. Você já viu alguma animação de 3 horas? Isso é uma série, né? E ainda assim leva muito mais tempo. Porque cada minuto de animação dá mais trabalho pra Muito fazer. mais Pelo trabalho. menos uma animação com alto grau técnico, né? Desenho animado 2D estilo Disney, ou o desenho 3D que a gente tem hoje em dia. Eu tô falando, sei lá, South Park, né? Aquele cutout, papeizinhos andando aí. Aquilo ali provavelmente vai ser bem mais fácil de fazer. Melhor calar a boca, senão te dou uma porrada. E te limita muito mais em expressões. E é nesse termo, expressões, que eu queria me aprofundar. Você que tá assistindo aqui, eu tenho certeza que você acha extremamente comum assistir uma pessoa falando, que a gente chama de talking head, né? Que é o que eu tô fazendo aqui nesse momento. Você vê 20 minutos de uma pessoa falando assim, 30 minutos, tem gente que vê a live. É só uma pessoa falando com você. E você vê, pão, depende do assunto, é legal, tal. Você consegue imaginar vendo isso de uma animação? Ah, sim. Pensa bem. Não. Eu já vi roteirista falando isso. Assim. There's nothing more boring than watching mouth flap in animation, watching two characters do this. That's not interesting. A animação, por mais que ela seja linda, ela não tem as trocentas nuances de rosto como uma pessoa real vai ter. Eu, nesse momento aqui, eu tô tendo essas expressões, essas variações. Eu falo, eu estico o olho. E antes de você não dar tanta importância pra isso, lembre-se que quando você assiste, sei lá, um programa, uma entrevista, você tá vendo uma entrevista com alguém, e alguém faz uma pergunta, a gente fica anotando pra ver se a pessoa gostou ou não gostou da pergunta, sabe assim? Ia lá, ih, ficou irritado com a pergunta. Ah lá. O jeito como tá falando, tá desconfortável. A gente nota cada detalhezinho na pessoa. Isso faz. E às vezes não é nem intencional. Às vezes não é nem a gente diretamente pensando, vou prestar atenção. Não, é porque a gente passa tantas horas por dia interagindo com outras pessoas, tendo contato com outras pessoas, no olho a olho e tudo mais, que o nosso subconsciente fica buscando isso em entrevistas, em filmes, em séries, para ver o comportamento. O que faz sentido a gente não ter
esse costume com animação, porque ninguém passa 24 horas por dia tendo convívio com animações. Mas a entrega de informações pra gente ser mais rica. Mesmo de uma pessoa que esteja falando aqui, assim, né, o Talking Head que eu tô falando. Na animação a gente não tem tanto isso. Se você for pegar a animação 2D, você pode até fazer uma expressão ou outra, assim, mas não tem metade do grau de riquezas que tem uma pessoa real falando. Por isso a gente tem uma diferença estética na animação. A animação, ela precisa ser mais expressiva. Precisa ser mais expressiva. Para compensar a falta de detalhes que você tem num rosto humano, por exemplo. Então, na vida real, se você bota um personagem assustado e ele faz só um negócio assim, na animação ele vai se mexer muito mais, se mexe muito mais. Quer ver um exemplo disso daí clássico na vida real? O teatro. Quando você vai pro teatro, normalmente os atores gesticulam muito mais. Por quê? Você não pode estar lá pra ver o detalhezinho do cara de tremer perto. lá. Ninguém vai ver. O cara que tá lá na fila, lá atrás, ele não vai ver só uma pessoa parada assim. Então, quando você vai ver um ator em teatro, ele gesticula muito mais, ele é mais exagerado o movimento. De propósito, para que todos que estão ali no teatro possam ver e entender a reação dessa pessoa. Assim como ele projeta mais a voz. Seu Vilmar, eu pedi que ele chamasse aqui hoje porque nós temos um assunto um pouco delicado. Você não vai no teatro e vai ver uma interpretação como você vê no cinema, com a pessoa falando baixo assim, eu quero fazer isso, mas eu vou fazer isso. E o rosto dela de feliz indo pro triste é mais. Ele tem que projetar isso. E não só no teatro, sei lá, pegar Tokusatsu, da minha época, Jaspion, Changeman, Power Rangers. Por que eles falam se mexendo? Nossa, nós temos que ir para aquele lugar. É verdade, eu me sinto muito feliz. É tudo muito assim. Por quê? Porque eles são de máscara. Estão com uma máscara tampando o rosto inteiro. Então se eles começarem a fazer um diálogo e não gesticular, você só vai ver pessoas paradas. Tipo assim... E fica totalmente entediante. Mas eu não sei se a gente vai conseguir derrubar aquela porta. Já sei, vamos usar a nossa super bomba. Se você for ver um Tokusatsu fazendo isso, você só vai ver o cara assim, ó. Acho que nós temos que entrar naquele prédio. Mas eu não sei se a gente vai conseguir derrubar aquela porta. Eu sei, a voz é muito importante, mas o signo visual também é, sabe? Então é comum, você vai ver esses caras com a máscara, vai falar, nós temos que entrar naquele prédio. Mas eu não sei. Aí ele bota a mãozinha, ó, estou em dúvida. Mas eu não sei como vamos entrar. Já sei! Nós vamos usar a nossa super bomba. E aí a pessoa fica maluca, assim. O mesmo acontece na animação. Tem isso como Treinar Seu Dragão. No início, quando com o Soluço ele vai testar a arma dele, que ele tá lá, o ferreiro, ele testa a arma dele. No desenho animado, a arma bate numa pessoa. E a pessoa cai. No live action, não. Atira e todo mundo... ela sai voando. Por quê? Porque tende a ficar bobo demais. Quando você bota uma pessoa humana fazendo aquele... oh, meu Deus. E ela começa a fazer os trejeitos de desenho animado, você acha meio idiota. Nossa, que Sim. bobão. Sabe por que fica bobão? Por quê? Porque você tá porque dando é bobão. informações demais pra pessoa entender o que você está pensando. Pensa no básico assim, quando você explica demais uma coisa, fica meio bobão até. Você fala, peraí, por que você tá me explicando tanto isso? Você se sente até meio idiota, não é? Tipo, olha, nós vamos jogar futebol, mas eu preciso que você pegue aquele círculo e você chute e tu fica, tá, por que você tá me explicando isso? Não, porque aí quando você chutar, você vai ver que a bola vai sair voando. Para, eu não preciso de tanta explicação. Pensa nesse conceito, só que visual. Quando uma pessoa é humana, Não me diga. já temos os pequenos detalhes de rosto, corpo, nós já entendemos isso. E ainda assim a pessoa age de uma forma exagerada, parece que ela tá explicando demais uma coisa que não precisava ser tão explicada. Então a gente tem a sensação de que aquilo ali fica meio idiota. Então assim, eu sei que muita gente sabe que a animação tende a ser mais... Obrigado por usar Crepúsculo pra dizer que é algo idiota. Mas entendem exatamente por que isso acontece. Esse é um dos motivos, né? Quantidade de informação que você tem no rosto. Como Treinar Seu Dragão, em vários momentos é 1 para 1. Assim, é impressionante como eles se esforçaram pra replicar ao máximo a experiência da animação. Não só quadro a quadro, repetiram o ator, né? O pai do Soluço, né? O Stoico, ele é dublado originalmente pelo Gerard Butler. E aí, quando fizeram live action, tá ele Trouxeram com a mesma ele. voz. O que eu sempre achei adequado também, né? Se tu parar pra pensar, né? Tu vai ter o líder irado dos vikings. Quem vai ser? This is Sparta! Faz sentido. Assim, Muito. fez sentido pra mim visualmente. Do áudio não, porque eu sempre vi Como Treinar Seu Dragão dublado. Então não teve essa conexão. Era um truque! Era mentira! Eu errei, pai. Pra quem assistiu na linguagem original, Pretendo, eu acho que Shank. conectou Pretendo. ainda mais. E eu sei que às vezes a gente não tem oportunidade de ver o filme na linguagem original, porque quando sai um filme que é voltado mais pro público infantil ou adolescente, às vezes não tem cópia legendada, ou é muito raro. Eu vi Como Treinar Seu Dragão dublado. E aí, às vezes, mesmo quando tá no streaming, não tá disponível. O Como Treinar Seu Dragão, nesse exato momento, não tá disponível no Brasil. Eu até Caraca. consigo usar VPN pra assistir, sei lá, nos Aí lá vem o ad. Mas nesse caso não tinha legenda em português. Mas aí eu aprendi com o Cambly. Peguei vocês, enganei vocês.
pura. Eu pensei que era da NordVPN, é do Cambly. Ele me enganou mesmo, maldito. Deixa eu pular o odd. Pronto, pulei o odd. De verdade, um Cambly. Bom, dito isso, eu tô falando sobre essas diferenças entre expressões faciais ou não. Já dá pra ver que quando a galera critica o live action do Como Treinar Seu Dragão, falando da animação dos dragões, olha, eu vi um dragão animado e agora eu estou indo ver um live action e é um dragão animado. Uau! Estou vendo a mesma coisa. Não, você não tá vendo a mesma coisa porque você tá desprezando o mais importante. O live action, a diferença do live action não são os dragões, são os humanos. As pessoas. O Banguela tá praticamente igual. Ele tá com uma textura diferente, mais realista, mas ele é igual. E precisa mudar a animação? Não muito. Um pouco mais de peso, tal. Quando a pessoa compara isso, fala assim, mas não tem diferença. Você tá focando no lado errado. Você devia estar focando nos humanos. Você não vai fazer movimentos tão exagerados com os humanos, porque você tem toda a expressão facial e corporal deles ali. Isso vai causar uma diferença estética e isso vai aumentar o realismo. E quando aumenta o realismo, aumenta a sua imersão. É muito mais comum você se sentir mais imerso num filme live action do que num filme de animação. Eu não estou falando mais emocionado. Calma, eu sei que vai ter... Não, mas eu me emocionei quando eu vi o anime X. Estou falando você se sentir mais na história. Você sentir que aquilo ali é um pouco mais real. E é mais natural pro ser humano. É melhor, tá? É só uma diferença. Se eu vou fazer uma atração de parques de diversões, uma montanha russa, e eu quero deixar ela mais imersiva, você vai deixar ela mais real do que você tá num universo fantástico com raios e bichos alienígenas voando em volta de você. Imersão é uma estética, assim como várias outras, mas você aumenta a imersão quando você tem mais elementos humanos. Fora isso, todos os cenários lindos e maravilhosos que eles filmaram live action, incluindo cenários que eles se inspiraram pra fazer a animação. Mas vocês reparam que todas essas diferenças, no final das contas, elas remetem a tempo de trabalho? Por que tem essa diferença da animação com o live action? Porque não tem todas as expressões. Por que não tem todas essas expressões? Porque não dá tempo de fazer. Imagina se você tivesse que fazer cada variação, microexpressão, tal, só se você fizesse uma captura de movimento, mas aí você já meio que não considera animação. Caso contrário, você ia falar que Avatar é uma animação, e não é. Ok, porque coisa que não é. Filmado no meio. Mas mesmo que se fosse um filme todo feito com um navio, o 2 é mais assim, né? Tem ainda humanos ali, mas dá pra você fazer ele todo com navio e ainda assim você não vai considerar ele animação. Porque ele é captura de movimento. Ele tem muitas nuances, tanto que deu uma trabalheira monstra, né? Pra fazer um filme todo assim. Entenda a trabalheira monstra também, din-din. Mas chega ao ponto que ele perde a estética da animação. Eu já falei várias vezes aqui no canal de estilos que começaram com uma limitação técnica e acabaram se tornando e viraram algo... Fala do beat, fala da filmagem em preto e branco. A animação tem a sua peculiaridade em relação a isso. Como cada minuto da animação é muito difícil de ser feito, a animação ela precisa ser extremamente planejada. Cada take dela foi planejado e eu vou dizer, eles tentam ao máximo encurtar trabalho. Não dá pra tentar fazer tudo. Então assim, se você for ver uma cena... Alice, tu que é a Lucinha? Nossa... Nossa, você me tirou uma dúvida. Contexto, gente. A Lucinha me procurou, tipo, de madrugada no Twitter pra perguntar um negócio. E aí eu passei uma meia hora tirando dúvida. Não, eu tô assim só de olho, no cantinho, tá ligado? Eu já terminei de comer, mas eu quero terminar o vídeo também. Eu tô só de cantinho enquanto vocês estão conversando aí. Vendo se eu não tô perdendo nada de interessante na conversa e tudo mais. Aí eu li isso e falei, não, peraí, pô, peraí. Lembro que eu tenho uma cena no live action, que é quando aquele ferreiro, ele leva o Soluço pra casa e o Soluço depois escapa pra procurar o dragão que ele derrubou. No live action, tem o cara deixando lá o Soluço, e aí muda uma cena, vai mostrar a cara lá do ferreiro, não sei o quê. Depois você mostra um outro ângulo lá do Soluço saindo pela parte de trás da casa ou saindo pela porta da frente. Aí você vê a expressão dele no rosto. Eu tenho que achar o dragão, não sei o quê. Liz, eu tava com muito sono, Liz. Essa cena na animação é um take aberto. É o ferreiro deixando o Banguela na casa e abre a porta de trás assim e ele sai. É uma estética, é engraçadinho. Não é só uma estética. Eles estão economizando tempo. Assim, se você assistir a animação depois do live action, você vai ver várias dessas cenas que eles dão meio que uma economizada na narrativa. Se na animação tá aparecendo uma cena muito rápida daquilo ali, no live action eles conseguem esticar mais ao ponto de você ver um pedido de like. Dá pra colocar um pedido de like ali, as pessoas não vão se importar, porque tá ali, a cena tá mais espaçada, dá tempo até de pedir pra você se inscrever pro canal. Dá pra você se tornar membro, mas
Mas o rápido é você deixar o like. Esse é rapidinho, tão fácil pra você, tão bom pra gente. Esse vídeo não é tão trabalhoso quanto fazer uma animação, não, nem um live action, mas é difícil, então ajuda a gente, por favor. O máximo Já que deixei você o meu. puder economizar pra contar uma história, quem tá fazendo uma animação vai economizar, então eles vão fazer isso. Quando ele tá fazendo live action, cara, já tá com o ator ali, já tá com tudo montado, vai fazer diferença ele fazer um take a mais, um take outro? Não vai. Tanto é que, se você for comparar o processo de cada um, é muito diferente. Normalmente um live action, você vai filmar vários takes. Então você tem uma cena lá e vai ter uma conversa entre atores. Você vai fazer take close de um ator falando, depois você vai fazer um close do outro ator que tá do outro lado. E aí você vai ver o ombro da pessoa. De repente você vai fazer mais um take aberto. Ou então numa cena de ação você vai filmar com uma câmera 1, câmera 2, câmera 3. E na edição você vai decidir qual que ficou melhor, qual vai passar mais um fator convincente. Ou vai você ficar monta isso na edição, eu já alternando. fiz isso 1 milhão de vezes. Na animação, não. Você não tem vários takes e o editor vai decidir qual take melhor. Cada segundo, cada minuto numa animação dá muito trabalho. Caro pra Por isso que caramba. a edição na animação é feito antes. É na pré-produção que você faz a edição da animação. E é na pós-produção que você faz a edição de um live action. E eu tenho contato com vários animadores. Eu sei o quão difícil é. Tem um amigo meu, o Fabrício Moraes, que trabalhou comigo na Sigus Fly. Que isso, eu vou falar. Eu aprendi muita coisa lá. Vou falar sempre dos caras. Ele agora tá fazendo várias outras coisas. Ele ganhou o concurso lá do Corridor Crew, que ele fez tipo um besourinho correndo. Irado. Teve outro, ele soltou um agora, tipo um cara, não sei se é um monge, um boneco correndo de lado assim, tem uns gigantes de pedra tentando pegar ele. Lindo! Quantos segundos tem essas duas animações dele que eu citei? 3 segundos? 5 segundos? 6 segundos? Não tem nem 10 segundos. É tipo... A trabalheira que o cara teve pra fazer esse pequenininho ali. E ele submete a isso a prêmios, tal. Vários outros animadores fazem isso. Eles fazem um pedacinho de animação. O tempo que eles ficam ali fazendo aquilo ali. A gente tá fazendo de um longa-metragem, que não são 5 segundos, 10 segundos. É 1h30! Pelo menos. É muita coisa, é muito trabalho. E fora que, por mais que essa galera que faz animação faz um pedacinho pra concorrer, é meio que descompromissado. É um pedacinho que tem que ficar legal. Quando você tá fazendo um filme, cada pedacinho tem que estar condizente com o resto do filme. Tem que ter a mesma identidade visual, tem que ajudar a contar a história, tem que estar dentro da narrativa, tem que... Então na animação, o processo ele é muito mais focado em você não gastar animadores à toa. Então você tem E o toda tempo essa deles. pré-produção. Cara, vamos planejar aqui, tem um roteiro, fez o roteiro. Agora vamos fazer o storyboard. Aí você vai fazer o storyboard. Só botar na sequência, vamos ver. Precisamos de mais takes aqui, mais takes ali. Não. Essa hora, você começa já a ver o filme já meio montado. Até porque você já vai ter o áudio. É outra diferença, né, que você tem em relação ao live action. Normalmente, você grava as vozes antes. Tem gente que acha que a animação é feita e depois bota a voz por cima. Só quando a dublagem acontece. A dublagem sim, mas normalmente a animação, você tem a interpretação dos atores lendo o roteiro. There's the famous hat, the feather, and of course, the boots. Então se tiver alteração ali, já vai estar com o diretor. Não, fala mais assim, fala menos assim, tal. Essa é a parte que ele vai ter várias opções e depois o editor vai montar o áudio principal do filme. Pra aí a galera da animação começar a animar em cima da voz, pra fazer o lip sync, pra fazer tudo isso acontecer. Então eles fazem com o áudio montado o storyboard, que na verdade com o áudio montado eles vão começar a montar o animatic do filme, né? Animatics. Você tem o filme de animação todo montado antes dele ser realmente animado, como você vai ver no final. Todo Às vezes, só storyboard é só uma imagem planejado. parada, às vezes ele desenvolve um pouco mais, às vezes pode ter até um elemento já 3D ali por cima. Você tem que fazer isso daí antecipadamente. Entende como é que tem toda essa dinâmica de você não gastar uma cena animada à toa? Você planeja muito pra não ter que animar uma cena toda, porque demora a animar uma cena só. Por isso que você vai ver essa diferença de um take do soluço entrando e saindo da casa num take só. Se você tem como contar isso aqui de uma forma efetiva, um pouco mais econômica, você vai contar. Por isso que no live action, por mais que ele possa parecer 1:1, ele não é. Eles vão poder desenvolver algumas outras cenas, vai poder ter respiro maior. Eu até acho que o live action dele, às vezes acelera, porque eles estão comparando tanto. A gente tem uma sensação, eu vi o PH Santos falando disso, assim, eu senti que o filme, ele parece um pouco truncado às vezes, ele podia ter um espacinho a mais. Nada, assim, sendo bem detalhista, não precisa ser tanto. Mas isso acontece pela diferença de estética. Como a gente tem essa diferença estética do live action, e você vê os detalhes ali, você sabe assim, pode espaçar um pouco mais assim, pode deixar mais respiro. Na animação, você deixar 4 segundos a mais de animação do estoico meio ressabiado ali, vai custar dinheiro. No live action, tô filmando o cara ali, não, expande mais um pouco a tua indignação, assim. É totalmente diferente.
é muito mais barato. Já tá ali, Muito estica mais prático. entendeu? Esse mesmo tipo de pensamento é refletido até no roteiro. Eu tava vendo entrevista com roteiristas, né, de animação e falando da diferença entre roteiro de animação e roteiro de live action, e você vê esses pensamentos no roteiro. O cara fala, não, quando eu vejo um roteiro e já tem uma pataca de 5 linhas, eu já sei que tá errado. Ele falou, eu não preciso nem ler o roteiro. Não tem tanto diálogo contínuo em animação. Por aquele motivo que eu falei lá no início, né, de você só ficar vendo um boneco, e isso fica chato. Você não tem a riqueza de detalhes de um rosto, então você vai ter que botar mais ação. Então é comum você ver um roteiro de animação em relação ao roteiro de live action, o roteiro da animação vai ter um número menor de páginas, porque diálogo contínuo na animação não vai ser bem percebido. Entende agora a visão completa da animação versus live action? E às vezes o conceito da animação, quando você muda a estética, ela não funciona muito bem. Essa história não vai funcionar tão bem se ela for um pouquinho mais parada, se ela tiver um pouquinho mais de diálogo, se ela tiver um pouquinho menos de expressão. Depende da história. Não é uma garantia que eu vou fazer um live action. Tem gente que nem gosta de fazer um live action e acabou. Eu acho que é legal você ver uma estética diferente. Lilo e Stitch foi assim, eu curti. Não foi tão bom quanto Treinar Seu Dragão. Como Treinar Seu Dragão foi melhor. Mas daí você pode dizer que a inteligência artificial vai entrar nessa jogada para diminuir esse gap e fazer mais expressões. Talvez, tá? A galera da animação vai ser contra, como eu falo aqui. Não sei, essa discussão é grande. Não tão grande quanto o beijo que eu mando na sua bundinha, assim. Que isso, mas minha bunda é pequena, Gaveta. Como assim, mano? Ele vai gratuitamente querendo dar um beijo na minha bunda é pequena. Você tem que respeitar, tá ligado? Vamos com calma, pô. Na moralzinha, vamos com calma. Mas enfim. Velho, eu gosto muito de ver vídeo do Gaveta justamente por causa disso. Ele pensa em todos os aspectos possíveis. Tá certo que ele não é especialista de tudo, mas ele sempre faz a sua pesquisa, tá ligado? E ele tenta mastigar a explicação dele de uma forma para que qualquer ser humano minimamente inteligente consiga entender. O diretor da animação de Como Treinar Seu Dragão é o mesmo de Lilo e Stitch, e ele é algo que é muito contra live action, porém ele só aceitou fazer live action de Como Treinar Seu Dragão por causa da Disney. A Disney nem sequer se deu o trabalho de falar com quem tinha trabalhado na animação, enquanto a DreamWorks, a primeira coisa que fez foi falar com todo mundo que tinha trabalhado. Então, Matt, eu li e não entendi nada. Li e não entendi nada. Perdão. É só pra dizer que o diretor do filme é mesmo da animação. Você falou isso no primeiro minuto do vídeo. E eu li isso. Gente. Hoje todos os mods estão lerdos. Geralmente quem tá lerdo sou eu e os mods riem da minha cara. Mas hoje quem tá lerdo são os mods. O grupo do WhatsApp hoje mesmo tava o caos. Enfim. Mas aí amanhã provavelmente... amanhã não tem live, mas quinta-feira eu vou provavelmente estar lerdo pra caramba. E aí os meninos vão rir da minha cara. Vão jogar na minha cara que eu tô sendo idiota. Mas enfim. É sempre uma trocação gratuita de um falando mal do outro. É assim que funciona a minha relação com os meninos. Enfim. Bom vídeo. Gaveta aprovado mais uma vez. Eu gosto demais do Gaveta. Acompanho ele há anos. Enfim, gente. Vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima. Eu fui. Tchau, tchau.